Tá gravando? Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar dele. Por conta da grande quantidade de títulos que vem sendo anunciados atualmente, existem poucos jogos que conseguem, mesmo sem uma data de lançamento posicionada dentro do mercado, causar um alvoroço como o GTA 6 consegue fazer. Só que esse alvoroço é um pouco mais intensificado quando a gente pensa no Xbox Series S. E hoje eu tô aqui para poder tranquilizar vocês, ou pelo menos tentar fazer isso de acordo com algumas expectativas que eu tenho, enquanto eu observo o mercado especificamente relacionado ao Xbox Series S e todo o desempenho que ele tem tido. Porque hoje o que a gente vai fazer é criar boas expectativas com fundamentos plausíveis do porquê o Xbox Series S pode conseguir rodar o GTA 6 sem o menor problema, e você que tem o seu Series S ou que pretende comprá-lo, não precisa se preocupar. Eu vou ser muito honesto pra vocês, e isso até pra justificar a imparcialidade que esse vídeo tem com relação a GTA 6 e o comportamento dele no Xbox Series S, mas eu não sou o maior fã que você pode encontrar de GTA ao redor do mundo. Só que o que sempre me encantou na franquia é a capacidade que ela teve de ir avançando ao longo do tempo conforme cada lançamento foi sendo recebido. Cada jogo novo da franquia GTA a gente encontrava alguma coisa grandiosa de diferente, e esse impacto de fato sempre me encantou. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente saía do GTA 3 para chegar ao GTA Vice City, a gente encontrava uma grande diferença na construção da narrativa, na construção da trama. O GTA 3, dentro dos moldes daquele período e dentro dos critérios que a gente tinha como base comparativa, de fato sempre conseguiu proporcionar pra gente um mundo extremamente divertido pra gente poder percorrer sem qualquer tipo de preocupação com as missões da campanha principal. Mas quando o assunto era a narrativa, ele acabava pecando um pouco. Só que aí a gente teve um avanço no GTA Vice City, e o GTA Vice City conseguiu trazer um avanço substancial quando a gente compara com o GTA 3 no quesito trama. E o GTA San Andreas conseguiu elevar tudo isso ao máximo, tanto quando a gente pensa no mundo dele e como ele foi construído para a gente poder explorar descompromissadamente, assim como também quando a gente pensa na narrativa dele. A narrativa do GTA San Andreas é no mínimo impecável. As reviravoltas, os plot twists, a maneira como os personagens eram construídos, tudo isso era muito bem colocado dentro do jogo, e quando a gente compara tanto com o GTA 3, assim como também com o GTA Vice City, é um avanço substancial também. Ele conseguiu melhorar os principais aspectos de cada um desses jogos. E vamos dizer que por isso, apesar de eu não ser o maior fã de GTA, eu tô sempre ansioso para poder ver o que vai acontecer num próximo lançamento, porque eu sei que vai ter algum avanço substancial, e isso naturalmente traz a gente pro Xbox Series S. Afinal de contas, a gente tá pensando num console que é nitidamente mais fraco que a proposta da atual geração, dentro de um jogo que tá prometendo um escopo e um avanço muito maior do que o que foi encontrado no GTA V. Então são pontos que a gente precisa mensurar quando a gente pensa no Xbox Series S, que tem um poder tímido. Só que tem duas coisas que a gente tá esquecendo nessa história toda. A primeira dessas coisas é quem é a Rockstar dentro da indústria no final das contas. Obviamente esse é um assunto que a gente vai mastigar ao longo do vídeo, mas para poder dar um pontapé inicial, vamos dizer que a gente só precisa lembrar dos principais lançamentos dela, fora GTA, para poder reconhecer o impacto que a empresa conseguiu conquistar ao longo da trajetória dela dentro do mundo dos games e se tranquilizar quando o assunto é a performance de GTA 6 num console como o Xbox Series S. Pensar em lançamentos como Red Dead Redemption 2, LA Noire numa geração como a geração do PlayStation 3 e Xbox 360 com toda a tecnologia de captura facial, são feitos realmente incríveis quando a gente pensa na tecnologia do período em que a gente estava e o que a empresa conseguiu fazer. Já o segundo ponto que a gente está esquecendo é sobre como o Xbox Series S conseguiu evoluir dentro do mercado e como ele conseguiu ganhar importância por conta disso. Se você pegar um jogo extremamente pesado de mundo aberto, por exemplo, como Kingdom Come 2 Deliverance, o jogo tem pouquíssimos problemas de performance, e quando a gente lembra que até pouco tempo atrás ele representava 75% das vendas de console da Microsoft, isso é de gerar um impacto quando a gente pensa numa desenvolvedora que está desenvolvendo um jogo de tanto peso como o GTA 6, ou seja, o console precisa ser considerado de uma forma geral. E é aproveitando essa deixa que, antes da gente desenvolver todo esse contexto do Xbox Series S e também do GTA 6 e como esses dois vão conversar entre si, possivelmente, que eu tenho um recado para vocês. A gente sabe que GTA 6 vai ser o maior lançamento dos consoles,
E a gente também sabe que o dólar tá subindo e aumentando os preços de tudo. Então, para você conseguir jogar o seu da forma mais barata, presta atenção no que a Forte Games fez para você. Indo na loja, você vai encontrar o Xbox Series S com um preço abaixo do sugerido pela própria Microsoft para facilitar a sua vida, ou até mesmo a versão totalmente digital do Xbox Series X, a Robot White. Então, em um você tem toda a praticidade do Xbox Series S com o melhor preço, e em outro você tem o poder extra do Xbox Series X de forma mais acessível. E ela faz isso trazendo ainda mais facilidade. Vê se você encontra alguma coisa parecida por aí. Você tem desconto no pagamento à vista, pode parcelar o seu console em até 9 vezes sem juros e ainda por cima escolher mais de uma forma de pagamento. E não o bastante, você ainda ganha o frete com o Sedex totalmente grátis. Eu disse que você não ia encontrar nada parecido com isso. A loja também tem mecanismos de segurança para proteger o seu dinheiro e gente no WhatsApp para te auxiliar com atendimento totalmente humanizado na sua compra. Então não perde tempo, aproveita todas essas facilidades. Vai para Forte Games garantir o seu console. Link no comentário fixado e na descrição. Olha, a gente já entendeu que até pouco tempo o Xbox Series S representava cerca de 75% das vendas de console da Microsoft, o que é um número bem expressivo se a gente considerar que ela tem o Xbox Series X também. Então, se a gente pega esse número e começa a raciocinar sobre o impacto que GTA V teve, a gente começa a ter uma dimensão do porquê o Xbox Series S é uma plataforma que precisa ser extremamente importante para a Rockstar enquanto ela desenvolve o GTA 6. Só para vocês terem uma ideia, o GTA V conseguiu arrecadar mais de 8 bilhões de dólares em receita, e parte dessa receita se deve principalmente ao online do jogo, porque o que acontece? O online do GTA V nunca saiu do auge dele, porque ele sempre ficou recebendo durante muito tempo atualizações, sempre acontecia alguma coisa nova no mundo online de GTA V. Então teve um período que a Rockstar conseguia arrecadar 50 milhões mensais apenas vindos do online do GTA V. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: ela tem plena consciência do peso que a franquia dela tem, principalmente com o modo online, e ela não vai querer perder fatia do mercado desconsiderando uma plataforma como o Xbox Series S, que durante muito tempo representou boa parte das vendas da Microsoft. É claro que nessa hora você pode chegar para mim e falar: Pedro, mas existe uma certa inconsistência nessa sua segurança do desempenho do GTA 6 no Xbox Series S, porque se a gente olha para gerações atrás, a gente vai ver o GTA 4, por exemplo, que era um jogo extremamente inconsistente e só foi conseguir alcançar os 60 quadros por segundo quando a gente olha para ele rodando no Xbox Series X. Nem o Xbox One X, que foi o console mais poderoso da 8ª geração, conseguiu dar conta de rodar o GTA 4 em 60 quadros por segundo. Só que a gente precisa pensar que naquela geração, a geração do PlayStation 3 e Xbox 360, que é a geração mãe desse jogo, não existia essa preocupação com a taxa de quadros por segundo. O objetivo das desenvolvedoras, das empresas de uma forma geral, era fisgar os jogadores pelos visuais, pelas mecânicas, por coisas que conseguissem gerar um impacto visual de fato para o jogador, porque era aquilo que estava em alta e era aquilo que estava evoluindo predominantemente. A maior parte dos jogos daquela época viviam em função de gráficos, mesmo que isso significasse deteriorar a performance deles. Só que por outro lado, a gente precisa lembrar também que GTA 4, mesmo hoje em dia, consegue trazer recursos para a física do mundo dele, do personagem, dos NPCs, que é difícil de encontrar até mesmo nos jogos que a gente tem atualmente. Então foi um jogo que conseguiu evoluir, mesmo considerando toda essa dificuldade da geração em que ele foi lançado. Então você consegue entender onde é que eu tô querendo chegar? A Rockstar não ficou conhecida por ter muitas franquias no mercado. O que de fato deu popularidade a ela, sem dúvidas, foi GTA. Mas o que fez ela ficar renomada é o fato dela saber trabalhar com o hardware que ela tem dentro do mundo do jogo dela. Só que eu preciso dizer para vocês que esse não é apenas um mérito da empresa ou dos profissionais que estão presentes nela. Obviamente tudo isso conta muito, porque se você tem bons profissionais, os resultados tendem a ser mais eficientes, mais eficazes. Mas se você não tem recursos para dar para esses profissionais, também de um pouco adianta. Essa é a grande realidade. E a Rockstar tem recurso. E é aí que eu queria chegar. A gente está falando de uma empresa que tem tempo
e orçamento. Normalmente eu tô sempre rejogando grandes franquias, e quando eu digo grandes franquias eu tô falando da franquia inteira. Então eu pego o primeiro jogo, ou pelo menos o primeiro jogo que me marcou dessa franquia, e começo a jogar em sequência, em ordem de lançamento, geralmente. É assim que eu prefiro jogar. E eu fiz isso com o GTA. E uma coisa que sempre me intriga quando eu faço algo assim com o GTA é a pouca diferença na extensão de mapa do GTA San Andreas pro GTA 4. Na verdade, pouca diferença não é nem o melhor termo. A grande realidade é que GTA 4 tem um mapa que, apesar de ser mais complexo que o de GTA San Andreas, é menor. Só que aí a gente começa a perceber que o GTA 4 ele foi um jogo desenvolvido com um período de tempo muito menor do que o que a gente está encontrando para o GTA 6. O GTA 6 ele está sendo desenvolvido há cerca de 12 anos. O GTA 4 ele começou a ser desenvolvido depois do lançamento de GTA San Andreas numa tecnologia nova. Então isso também precisa ser considerado, já que ainda não existia o domínio daquela tecnologia ali. Então a gente teve o lançamento de GTA San Andreas em 2004 e provavelmente logo depois disso começou o desenvolvimento de GTA 4. Na verdade eu vou até confirmar essa informação aqui agora. Viu? GTA 4 começou a ser desenvolvido em novembro de 2004, o que quer dizer que a Rockstar, mesmo considerando uma nova plataforma com uma nova tecnologia, teve cerca de 3 ou 4 anos para poder desenvolver um novo jogo. E por conta disso, provavelmente, ela não conseguiu ser tão ambiciosa como o que ela conseguiu fazer com o GTA San Andreas depois do desenvolvimento de GTA Vice City. Mas mesmo assim, a gente precisa pensar que nessa complexidade de mundo, a gente já encontrava muita coisa. Agora vamos pensar que esse cenário mudou. Esse cenário agora está completamente diferente, porque ao invés da gente ter cerca de 4 anos para o desenvolvimento de um jogo, a gente está falando de um desenvolvimento de 12 anos. Olhar para esse tempo antes de pensar no orçamento que existe disponível para a Rockstar desenvolver esse jogo é importante, porque a gente está falando apenas da maior franquia dela. E quando a gente pensa na maior franquia, a gente também está falando do nome da empresa. Então, o quanto vale o nome da empresa ao lançar um jogo mal acabado na plataforma que durante muito tempo rendeu bons lucros para a Microsoft? Na verdade, foi a plataforma que mais rendeu lucros para a Microsoft até pouco tempo atrás. O quanto vale ela se comprometer com isso? É nessa hora que entra a importância do tempo de desenvolvimento, porque ao que tudo indica, a empresa não está com pressa para poder lançar algo mal acabado e está usando esses 12 anos para poder otimizar o jogo para todas as plataformas, como é o que precisa ser feito. Assim, ao que tudo indica, tempo não é um problema para a Rockstar, mesmo que isso signifique em algum momento precisar adiar o GTA 6. Ela entende a importância da franquia dela, então se for o caso dela precisar adiar, como alguns ex-desenvolvedores já disseram que é possível de acontecer, de acordo com a filosofia da empresa, ela vai adiar. Se a gente começar a reparar em inúmeros lançamentos que a gente vem recebendo hoje em dia, a política de lançar patches para poder melhorar o desempenho de um jogo parece ter se tornado um grande padrão. Afinal de contas, existem jogos que são lançados já na pretensão de irem sendo corrigidos à medida que o tempo vai passando, apenas para não passarem mais tempo na mão dos desenvolvedores sendo polido. Obviamente a gente entende que isso não tem relação direta com os desenvolvedores em si, mas sim com quem publica esses jogos, sim por quem está por trás do dinheiro desses jogos. Essa é a grande realidade. Só que o que eu quero pontuar aqui é que empatia é importante, mas ela também tem seus limites. É importante a gente pensar no lado dos desenvolvedores e que de fato na maior parte do tempo eles não têm culpa de lançarem um jogo que precisa de aprimoramentos, de polimento. A gente entende isso, só que no final das contas a gente não está sendo cobrado mais barato porque um jogo saiu mal acabado. Então no final das contas, apesar da gente entender que na maior parte do tempo essa não é uma culpa dos desenvolvedores, também não é culpa nossa, e o que a gente quer é o jogo em perfeito estado. Então sim, o tempo de desenvolvimento é importante, mas existe o fator orçamento, e a gente também sabe que diante dos lucros que a Rockstar conseguiu obter com a receita de GTA V, ela tem bastante disso. Eu sei que fica todo mundo impressionado com como Red Dead Redemption 2 é um jogo impressionante tecnicamente, com como ele consegue colocar detalhes até onde não parecia ser possível, e tudo isso em uma plataforma como o Xbox One ou o próprio PlayStation 4. Só que isso não é mérito apenas dos desenvolvedores
ou do hardware, mas sim da tecnologia que está sendo empregada ali. E para se ter uma tecnologia desse nível, a gente precisa de orçamento. O fato da gente ter uma tecnologia muito mais cara em Red Dead Redemption 2 faz com que ele tenha resultados muito bons. E quando a gente coloca uma tecnologia que é extremamente cara, com um bom tempo de desenvolvimento em mãos que sabem o que estão fazendo, a gente encontra um resultado como aquele. E eu acho que esses três fatores eles podem ser fundamentais também para GTA 6 conseguir se desempenhar bem no Xbox Series S. Então, de uma forma geral, não existe motivo para esse jogo rodar mal no Xbox Series S. Primeiro porque a plataforma já conseguiu se consolidar no mercado como uma plataforma que atende exatamente aquilo que ela propõe. Segundo porque a Rockstar tem todas as ferramentas na mão dela para poder fazer isso. Ela tem profissionais qualificados, ela já está habituada com a atual geração, afinal de contas a gente está falando de um jogo que está há 12 anos aí sendo desenvolvido, e ela também tem o orçamento para poder fazer tudo isso acontecer na mão de pessoas hábeis para poder fazer acontecer. E acho que pelo senso lógico não faria nem sentido ela lançar uma versão mal acabada para o Xbox Series S, porque ela conseguiu uma reputação de saber usar bem um hardware que ela tem, e também porque é apenas o maior produto do entretenimento que a gente vai ter como um próximo lançamento. Então ela é a detentora disso. E no mais é isso, eu quero saber as suas expectativas para o GTA 6 rodando no Xbox Series S. Como você acha que esse console vai rodar o jogo? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero saber o que você pensa sobre, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.